Nós estamos vivendo num momento, né, que muitas pessoas estão especulando até falar a data da vinda de Cristo, os eventos que estão acontecendo, as pessoas estão falando que são referentes à volta de Cristo e dando datas. Então, eu não ouso falar essas coisas, porque a palavra de Deus diz que Jesus não disse que nem o dia, não disse nem o dia e nem a hora em que ele voltaria. Mas é muito importante a gente estudar a escatologia, porque a Bíblia fala que haveriam sinais dessa volta de Cristo. Então, o que nós estamos vendo no momento, coisas acontecer no mundo, é muito importante que os crentes tenham esse olhar para essas coisas, porque Jesus pediu que a gente, porque ele ia mandar sinais, né? Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus, que o Filho do Homem virá, mas haverá sinais que mostram para a gente que está perto, e a gente está vendo sinais que está apontando para essa eminência, para essa volta de Cristo. Só que é muito importante que a gente venha para as Escrituras para entender, na realidade, o que Deus fala, porque nós não podemos ficar inventando coisas extra-bíblicas para poder provar aquilo que a gente acha que é. Então, por isso é importante a gente estar por dentro do que a Bíblia ensina sobre a escatologia. O Daniel vai colocar o primeiro slide, que vai mostrar o que é. Primeiro a gente vai entender o que é escatologia. Você pode colocar, viu, Daniel? Tá. Esses no grupo para você também fazer as suas anotações. E eu quero que vocês vão prestando atenção no que eu vou falando. Se quiser anotar alguma coisa, vocês ficam à vontade, tá bom? O que é escatologia? Olha, primeira coisa que a gente tem que entender, que a escatologia significa estudo. Escatos é o estudo das coisas, das últimas coisas, né? É estudar coisas referentes aos últimos tempos, que nós aqui determinamos como a volta de Cristo e outros eventos que vão acontecer seguido da volta de Cristo, tá? Então, estudar escatologia é estar estudando assuntos referentes às últimas coisas, tá? Estudar escatologia, ela só tem relevância quando ela se harmoniza com as escrituras. Caso contrário, se torna vazio e especulativo. O Espírito Santo é o único intérprete considerado. Isso vamos estudar à luz, por isso nós vamos estudar à luz das escrituras. É muito importante saber que o único intérprete da Bíblia é o Espírito Santo, né? Quando você estuda uma palavra, você tem que, né, nós que temos o Espírito Santo no nosso coração, Deus vai ajudando a gente a entender aqueles versículos, sem a gente ficar inventando nada que vem da nossa cabeça, tá? Como datas para a volta de Cristo, como dar datas para esses eventos que nós vamos estudar ao longo desse semestre. Então, por isso é muito importante estudar a escatologia, né? Harmonizando com as escrituras, à luz das escrituras, tá? É o que nós vamos fazer. Pode passar, Dani. Esse é um versículo muito importante, que nos anima. Tem pessoas que falam assim, olha, eu não quero estudar escatologia, porque eu tenho medo, né? A Bíblia fala que aquele que teme não está aperfeiçoado no amor, né? E nosso primeiro amor, nosso grande amor é Jesus. Então, se você tem Jesus no seu coração, se você já aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não precisa ter medo de aprender escatologia, porque a escatologia é para te trazer alegria. Você vai saber daquilo que Deus, que Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, está te livrando. Nós vamos ver as coisas
maravilhosos que vão acontecer com aqueles que crê, que tem Ele como Salvador, e nós vamos aprender também de quão grandes coisas e terríveis nós vamos escapar por crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, olha só, 2 Timóteo 4:8 dá uma animada nesse. Eu queria deixar esse primeiro versículo aqui, né, para animar vocês. Olha, agora, justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? Você fica feliz quando alguém fala, Jesus está voltando. Ou você fala, não, Jesus, não volta agora não, porque tem outras coisas que eu quero fazer. Olha, a única coisa que eu fico pensando com relação à volta de Cristo, que eu queria que ele demorasse um pouquinho mais, é porque eu queria ganhar mais almas para Jesus. Eu vejo tantas pessoas que eu amo que ainda não fez uma decisão sincera ao lado de Cristo, e esse é o único motivo que eu fico pensando. Mas no mais, gente, eu amo a vinda de Cristo. E eu fico assim, essa é minha doce esperança, minha alegria. E esses dias eu estava falando para uma sobrinha minha, né, sobre a volta de Cristo, e eu falei quase a escatologia inteira para ela aqui, ela, ai, tia, eu tenho medo. Daí eu falei para ela, ela falou, você acha que Jesus volta logo? Aí eu, para deixar ela mais assustada, eu falei, eu sinto até o cheiro dele, o perfume dele, né, no ar. Então, mas eu não sei o dia que ele volta, ninguém sabe, mas a gente vai ver aqui que mostra que Jesus está perto, que Jesus está voltando. Então, nós precisamos amar a vinda de Cristo, desejar esse momento. Eu lembro muito bem, aqui tem a Gabriela Semeghini, vocês estão vendo ela aí, né? Se vocês procurar ali, ó, ela tá dando tchauzinho. Se você procurar, se estiver vendo no celular, você passa que você vai encontrar ela. Se estiver vendo no notebook, você vai ver ela ali no quadradinho. A Gabriela, isso. Eu amo muito a Gabriela, faz muitos anos que a gente se conhece. Eu não tinha nem a Lídia ainda, a gente já era amiga. Ela era aqui da Igreja Batista Tabernáculo e agora ela mora em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, bem longe de mim. Faz muito tempo que ela está longe de mim, mas a gente fica anos sem se ver, mas a gente continua se amando, continua sendo amiga, se falando pelo telefone. Então, agora faz tempo, depois com pandemia e tanta coisa, faz muito tempo que eu não vejo a Gabriela pessoalmente. Só pelo WhatsApp, pelo telefone, pela internet que a gente se fala. Mas quando ela fala que vem, eu amo a vinda dela. Eu fico pensando, ai, será que ela vem mesmo? Fica eu e o meu marido. Será que a Gabriela vem? Ai, eu queria tanto que ela viesse. Então eu fico pensando, o dia que Jesus voltar, vai ser um dia muito especial. Se eu soubesse, eu ia ficar igual eu fico quando a Gabriela fala que vem aqui. Isso é um apelo, viu, Gabriela? Para ver se você vem. Eu já entendi o recado. Então é assim, eu amo a vinda de Cristo, eu não sei o dia que ele vem, mas eu quero despertar em vocês com esse estudo a amar a vinda de Cristo, não ter medo de nada, né? Se você está aqui nesse estudo e você não tem certeza da sua salvação, você precisa ter, você vai poder ter essa certeza, por quê? Porque eu quero que você ama a vinda de Cristo. Pode passar, Daniel. 2 Pedro 3,14. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Bom, quando alguém que você gosta muito vem visitar você na sua casa, o que você faz? Você faz uma faxina na casa, né? Arruma, lava as cobertas, os cobertores, limpa o quarto, arruma onde a pessoa vai dormir.
vai no mercado comprar comida. Essas coisas que eu faço, eu acho que é o que geralmente vocês também fazem. Quando vem uma visita, alguém que você gosta muito, prepara para receber essa visita, vocês se preparam. Então, a Bíblia fala que com Jesus não é diferente, ele quer achar a gente preparado, imaculados, quer dizer, sem mancha, em vez da gente estar aqui pintando o set, né? Você sabe que essa pandemia fez muitas pessoas ficar, assim, desnorteado. Quem está fazendo a minha matéria de princípios de vida, tá vendo? A gente falou que a Bíblia é a nossa bússola, ela dá um norte para a gente saber para onde a gente está indo. E você sabe que eu tenho visto muitos crentes desnorteados nessa pandemia. Ao invés deles temerem a Deus, né, ao invés deles pensarem, amarem a vinda de Jesus e ter tudo isso que está acontecendo como um sinal da vinda de Cristo, eles resolveram, eu acho que não tem jeito de ir na igreja mesmo, está tudo parado, aí eles vão praticar o mundanismo, vão fazer coisas que desagradam a Deus. Eu acho isso muito triste, né? Porque Jesus, ele quer achar a gente imaculado, quer dizer, mácula significa mancha, nódoa, né? Ele quer achar a gente irrepreensível, que ele não precisa de chamar atenção nossa em nada, e em paz. Então, nós precisamos, essa é a forma da gente arrumar a nossa casa, que é a nossa vida, para esperar a vinda de Cristo. É cuidando da nossa vida espiritual, cuidando do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, o qual a Bíblia diz que vai ser transformado num corpo glorioso conforme a imagem de Jesus. Olha só o que Deus está preparando para nós, gente. Será que a gente tem motivo de desanimar, de ficar achando que está tudo perdido? Não está nada perdido. Deus tem tantas coisas maravilhosas, promessas que Ele tem para aqueles que estão esperando Ele, né? Então, é assim, o livro de Pedro fala que ele quer encontrar a gente dessa forma. Eu estou vendo que o seminário online está ajudando a gente a ter esse momento, porque a gente tem sido impedido, não sei na cidade de vocês, mas aqui a gente está impedido de ter culto presencial. E eu acho isso um prejuízo grande para a vida espiritual nossa, porque não é a mesma coisa. Mas é o meio que Deus tem ajudado, tem proporcionado para a gente se encontrar até mesmo no seminário. Eu louvo a Deus por isso. Porque já imaginou se a gente não tivesse essa ferramenta? Nem isso a gente teria, né? Então, eu fico pensando assim, já pensou se fosse, né? Se entrasse um sistema de governo que fosse proibir a gente de usar a internet para esse fim? Se entrasse um sistema que a gente não pudesse nos reunirmos mais na igreja para ter o nosso culto de adoração a Deus, de estudo da palavra. O que seria de nós que estamos aqui hoje? Hoje nós estamos em 10 pessoas nessa sala. Eu tenho matriculados 18, acho que 18 a 17 alunos. Eu me pergunto, o que seria de nós? Né? Será que a gente ia conseguir manter a nossa fé, ir lá para o nosso quarto, ler a nossa Bíblia, orar, manter o nosso relacionamento com Deus? Então, nós precisamos estar preparados para isso. Porque isso pode chegar a acontecer, não pode? O que vocês acham? Eu acho que pode chegar. Pode falar. Um dia já vai chegar. Então, é por isso que ontem o irmão Aurelino, ele falou um versículo, ele respondeu uma pergunta com um versículo que, né, que quem estava na aula de ontem deve ter lembrado. Ele falou, os princípios foram escritos na tábua de carne dos corações, né, de todos aqueles que aceitam. Sabe, o que pode se isso acontecer um dia que a gente for proibido de estar aqui reunido como estamos, e também na igreja,
o que vai ajudar a gente a ficar imaculado, irrepreensível e em paz, é a gente ter os princípios de Deus, a palavra de Deus escrita nas tábuas de carne do nosso coração. É isso mesmo, tá? Então, por isso, eu tô achando muito legal que vocês daqui de Cornélio, de fora, estão aqui estudando a palavra de Deus, porque essa é uma forma de tá se aperfeiçoando e aguardando a vinda de Cristo. Pode passar, Daniel. Tá, então, nós vamos estudar escatologia por eventos, né? Porque às vezes eu ensino escatologia, começando lá pelo livro de Apocalipse, aí é um outro estudo, quando eu começo desde o capítulo 1, que fala sobre as igrejas, né, que tem a visão de Cristo no meio das igrejas, toda, mas a gente vai estudar de uma forma diferente, nós vamos estudar por eventos, né? Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento, tá? Que é uma das primeiras coisas que vão acontecer. E nós vamos estudar o sinal que antecede o arrebatamento. Então, em escatologia, a gente pode ter essa ordem. Primeiro os sinais, né? A ordem certa. É que eu vou estudar os sinais depois. Mas a ordem certa, os sinais que nós já estamos vendo por aí, né? Guerras, rumores de guerras, terremotos por todos os lados, o aumento da iniquidade, o aumento da ciência. Você pode ver que uma vacina foi preparada em um ano, né? Tecnologia avançada, o aumento da iniquidade também, tanta injustiça, tanta coisa errada que nós estamos vendo, que a gente precisa estar firme na palavra de Deus para a gente não desistir jamais. E a gente vê essa pestilência, né? Não só essa que surgiu agora, mas outras que tiveram antes. Mas eu, na minha geração, eu não sei, eu acho que aqui todo mundo é mais ou menos, uns bem mais novos que eu, mas não tem ninguém tão mais velho que eu aqui. Mas na nossa geração, a gente nunca viu uma peste como essa do coronavírus, não é verdade? Porque a última pandemia dessa abrangência acho que foi a peste negra, né? Em 1920, uma coisa assim. Então, a gente vê aqui que tem surgido sinais que mostram o arrebatamento, mas a gente vai estudar isso em outra aula, tá? Primeira coisa, a palavra arrebatamento, ela vem do grego, né? E significa rápido, né? Rápido. Já viu falar, alguém foi raptado? Por quê? Porque a pessoa não estava esperando e de repente, tchum, cataram ela e subiram e levaram embora. No caso nosso, nós vamos subir. E o significado dessa palavra arrebatamento significa algo que acontece subitamente, súbito, né? Então, isso aí indica para nós que o arrebatamento vai ser algo súbito, rápido, num abrir e fechar de olhos, e vai ser como um rápido, você vai ser retirado subitamente. Se você quiser colocar ela numa frase, rápido significa retirado subitamente, raptado subitamente, tá? A promessa de Cristo em Atos, capítulo 1, eu não sei se eu deixei esse versículo aqui, Daniel, será que ele tá? Passa para frente um pouquinho. Não, pode voltar. Capítulo 1, Jesus, ele chama os apóstolos, né, para ir lá em Jerusalém receber a promessa do Espírito Santo. Não, ele fala, fica aqui em Jerusalém até que venha o Espírito Santo. Ele ficou, depois da ressurreição dele, 40 dias andando por lá, e depois ele se despede. Esse Atos capítulo 1 foi a despedida de Jesus. Ele chama os 12 apóstolos no Monte das Oliveiras, e ele fala para eles a grande comissão. Ide, portanto, quem sabe esse versículo?
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso. Ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. O que mais? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando Jesus terminou essas palavras, ele foi subindo nas nuvens, e as nuvens ocultaram Jesus. E aí surge dois anjos, e eles ficaram assim olhando, né, com a boca aberta, queixo caído. Qualquer um de nós ficaria com aquela visão. E aí os anjos dizem assim: por que vocês estão aí, né? Que só, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir nas nuvens, vocês verão ele descer. Então ficou uma promessa para nós que Jesus virá sobre as nuvens, tá? Para arrebatar todo aquele que crê nele, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 17. Esse aqui acho que a gente também não tem. Quem tem a Bíblia aberta, quem achar primeiro, pode ler. E quem não achou e quiser partir para o Coríntios 15, 50, 52, pode deixar aberto, que a hora que o primeiro abrir e ler, a Gabriela abriu, pode ler. Pois o Senhor mesmo descerá do céu como um brado de comando, com a voz de arcanjo e com toque de trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Muito bem. Quem está com o 1 Coríntios 15, 50, 52. Ronaldo, lê para mim. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Vocês viram 2 versículos aqui incríveis que vocês devem ter anotado para quando alguém perguntar sobre o arrebatamento. Então, a Bíblia fala que, primeira coisa que vai acontecer, os mortos que morreram crendo em Jesus, eles vão ressuscitar primeiro. Primeira coisa, eles vão retomar os seus corpos. Aí você fala, tem vezes que você fala isso para alguém e as pessoas falam, imagina uma coisa dessa pode acontecer. Pessoas que já morreram há tanto tempo, só tem lá os ossinhos, o pozinho dele. Como que Deus vai fazer uma coisa dessa? Por acaso haverá alguma coisa difícil para Deus? Se ele pegou o homem do pó da terra, ele criou o homem, você acha que vai ser difícil ele achar os restinhos, o DNA nosso, um fio de cabelo nosso? Não tem pessoas, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso que a gente tem sabedoria para fazer algumas coisas, inteligência, por isso que o homem, através da ciência, tem descoberto coisas incríveis, porque o homem foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus. O homem tem feito coisa, a partir do DNA, eles criam um órgão, né? Agora, isso aí, tudo isso veio de Deus, gente. Deus, ele amassou lá todos os animais, a criação de Deus, ele foi falando e as coisas iam acontecendo. E quando chegou a nossa vez, quando ele criou o homem, ele pegou o pó da terra, pegou e tomou as suas mãos, porque ele queria criar o homem com a sua própria mão. Porque aquele ser humano ele estava criando para ter um relacionamento com ele.
ele fez a gente de uma forma muito, muito, muito especial. Então, aqui está falando que da mesma forma que Deus pegou lá aquele pó, aquela terra amassou e fez o homem, e de um só homem ele criou toda a raça humana. Você acha que é difícil para Deus ir lá e pegar alguma coisinha sua e ressuscitar? Não vai ser, não. Ele vai ressuscitar os mortos que creram nele, e os mortos. Primeiro os mortos ressuscitam e sobem, e depois os que estiverem vivos. Se nós estivermos vivos no arrebatamento, nosso corpo, né? Que aqui, carne e sangue, o Ronaldo acabou de ler agora em Coríntios, não herdará o reino de Deus. Por quê? Porque não é dessa forma aqui que a gente vai subir. Deus vai tornar o nosso corpo glorioso, glorificado como o corpo de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele entrou num lugar com as portas fechadas, os apóstolos estavam reunidos, e quando viu, ele já estava lá dentro e falou: paz estejam convosco, né? E na mão dele estava lá o sinal dos cravos, então ele tinha mão, né? Falou, lembra quando foi a vez que o Tomé estava, que ele não acreditou e depois ele estava? Então ele falou: Tomé, vem aqui e coloca a mão nos sinais dos cravos. Então quer dizer que ele tinha um corpo. E outra coisa interessante, quando ele foi glorificado, ressurreto, ele comeu com os apóstolos lá na praia. Então ele tinha um corpo, só que era um corpo glorificado, incorruptível. E eu acho interessante que o corpo dele carregava as marcas, porque senão ele não ia falar para o Tomé: toca aqui nas minhas marcas. Sabe por que que ele disse que o nosso corpo vai ser incorruptível, nós não vamos ter doença, né? O meu marido careca, e ele falou que ele está esperançoso que lá no céu ele vai ter todos os cabelos dele de volta. Eu falei: vai na fé, é isso mesmo. A gente tem sempre que pensar positivo. Então, mas eu acho assim, que as marcas que foram feridas pela causa do reino, pela nossa salvação, é como se fosse a coroa, né? Porque tem um hino que canta assim, eu não sei se vocês cantam aí na igreja de vocês, mas que fala assim: hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Ele fala: hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Quer dizer que nós vamos poder ver o sinal dos cravos dele, só que ele vai estar num corpo glorificado, aquele corpo que passou a parede sem precisar de abrir a porta, um corpo que vai subir, né? Então vai acontecer assim: os mortos que morrerem em Cristo vão receber um corpo perfeito e ainda glorificado, que não vai adoecer e nem morrer mais. E os vivos que tiverem aqui para sua vinda vão ter o corpo transformado num corpo glorificado, mas carregando a sua própria aparência, para que a gente possa no céu se conhecer, né? Eu lá revendo a Gabriela, o Alex, o José Gustavo, o Ronaldo, a Sol, Noemi, a Cássia. Eu fico usando o celular da Noemi aí, Cássia, depois eu fico falando atrapalhar. Tô brincando. Aí, o que acontece? É verdade, né? Eu também faço isso com os da Lídia. Na aula passada, o tá me chamando de Lídia, Cássia. Porque eu estava usando o celular da Lídia, não esqueci, ou no notebook eu esqueci de tirar o meu nome, o nome da Lídia, todo mundo estava me chamando de Lídia. Eu falei: eu vou ter que desmentir. É um barato, né? Mas é assim mesmo, mas tudo bem. Então, olha só, nós vamos estar aqui, tá lá, com esse corpo que não vai adoecer, não vai morrer mais, e ali começa a nossa vida eterna, para sempre, tá? Então, são 2 versículos importantes que vocês aprenderam. Quem que vai primeiro? Quem vai ser primeiro arrebatado? Quem quer falar? Os mortos. Isso. O que vai acontecer com os mortos?
Vai ter o corpo glorificado de volta, o corpo vai se refazer e vai pro céu, é isso? Vai ressuscitar e vai ser glorificado para ir para o céu. Muito bem. Até aí, tudo bem. Qualquer coisa, vocês. Então, vamos lá, vamos para frente, Daniel. Então, aqui nós vimos uma promessa e nós vimos 2 versículos que mostram que primeiro os mortos ressuscitam e depois os que tiverem vivos na sua vinda. Quando acontecerá essas coisas, né? Nós já tivemos falsos profetas marcando dia, marcando ano, e a gente nunca pode se atrever a fazer isso, porque olha o que está escrito aqui. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Entendeu? Por que a gente não pode ficar falando? Porque é Deus que sabe o dia. Pode passar, Daniel. Vamos conhecer os principais sinais que sinais estão aqui. Vamos conhecer os principais sinais que antecederão o arrebatamento. Então, a gente não sabe o dia e a hora, mas a gente sabe do quê? Que haverão sinais. Os sinais, para que serve sinais, gente? Nos alertar, né? Isso, para nos alertar. Você está viajando na pista, os sinais, eles vão indicar para você, tá? Então, nós temos 2 tipos de sinais. Anota bem, 2 tipos de sinais. Sinais externos e sinais internos, tá? Os sinais externos são coisas fora do sistema religioso. Por exemplo, vamos lá no capítulo 21. Deixa eu ver a Cássia. A Cássia está muito quietinha hoje, vamos pôr ela para trabalhar. Cássia, você vê Lucas 21, 27 a 30. Os sinais internos, eles estão fora do sistema religioso, o que eu quero dizer, está fora do que acontece dentro das igrejas. São sinais no tempo, são sinais na natureza, entendeu? Vamos ver lá. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quanto a essas coisas começarão a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes em uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Uhum. Agora, o que eu quero ensinar uma coisa para vocês é o que está escrito aqui nesse tópico 1. Jesus pede para a gente olhar para a videira, tá? Aqui eu escrevi videira, mas não é videira. Se o Daniel conseguir arrumar o slide para mim, é olhar para a figueira. A figueira na Bíblia representa Israel. Você sabe que todo crente, todo cristão, ele tem que estar com os olhos lá em Israel. Por quê? Porque Israel é o povo que Deus escolheu para fazer o nome dele ser conhecido na humanidade inteira. Israel foi um bom povo sempre? Não. Eles desobedeceram muito a Deus, eles tiveram seus castigos, mas Deus escolheu esse povo e Deus ama esse povo e Deus está tratando com esse povo. E vocês vão ver no final que Deus tem promessa para esse povo, porque Deus, quando ele fala uma coisa, ele não volta atrás. Ele prometeu lá no capítulo 12 do livro de Gênesis para Abraão. Ele falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que era Abraão morava na Babilônia. Ele falou: sai daí, mostrar, e eu vou fazer você grande.
Você vai ter uma grande nação, eu vou engrandecer o seu nome, você vai ser bendita entre. Por causa de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Quando ele falou isso, ele estava falando de Cristo, que da nação, do povo de Abraão, sairia Jesus Cristo. O povo, a descendência de Abraão é nada mais, nada menos que o povo de Israel. Então, quando ele prometeu para Abraão que ele ia abençoar Abraão, que ele ia ser próspero, que Deus, todos que abençoasse, ele ia ser abençoado, que por causa dele, todas as famílias da terra iam ser abençoadas por meio de Jesus, que ia ser o descendente dele. Deus não volta atrás das suas promessas. Quando ele prometeu isso para Abraão, até o final, na consumação dos tempos, ele vai ser fiel a essa promessa de Gênesis capítulo 12. Por isso, Jesus mandou olhar para a figueira, que quando a figueira começar a brotar, tá perto. Lê para mim, ó, Cássia, o último versículo. É o 30, né? Lê o 30, vamos ver se é isso. Quando já tem rebentado, vós sabei por vós mesmo, Lê o 29 antes, para mim. 20. e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabei por vós mesma, vendo-as que perto já está o verão. Então, o que quer dizer tudo isso aí? Talvez vocês já leram isso muitas vezes. Jesus falando: olha para a figueira, quando os seus ramos começarem a brotar, o verão está próximo. O que ele está querendo dizer? Israel, depois da morte de Cristo, quando Jesus Cristo foi crucificado, Israel foi espalhado para todo, perdeu o direito de ser nação. Sabia disso? Israel foi despatriado. Na Segunda Guerra Mundial, por um voto até de um brasileiro, na ONU, Israel teve o direito de se tornar nação de novo. Então, aquele território que estava sendo ocupado por outros estrangeiros voltou para Israel, porque Deus prometeu o que para Abraão? Ele prometeu para Abraão que ele ia ser abençoado, que a descendência dele ia ser abençoada. Então, eles foram corrigir. Agora chegou perto, a figueira está brotando. Então, Israel, em 1948, se não me engano, Israel se tornou nação novamente. Então, escatologia significa que Israel começou, a figueira começou a brotar. Então, o verão está perto. Esse é um sinal, tá? E tem, não sei se é aí que fala que não passará uma geração sem que essas coisas aconteçam. É isso que você leu, Cássia? Quando já tem rebentado. Assim também quando o vídeo O aconteceu. 32, Cássia. 32? Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Obrigado. Tá vendo? Então, depois que começar a brotar os ramos dessa figueira, não vai passar uma geração sem que essas coisas aconteçam. E a Bíblia fala no livro de Salmos, eu não sei se eu anotei aqui, não sei se é no Salmo 80, eu não lembro o que, mas eu vou achar e depois eu falo para vocês, que fala que uma geração é 70, 80, o que passar disso é canseira e enfado. Então, são sinais que mostram, nós já temos aqui um sinal importante. Olhando para Israel, nós já vimos que Israel está estabelecido como nação. Israel se desenvolveu nesses 70 e poucos anos que ele se tornou nação. Israel é uma potência em tecnologia. Você pode ver que Israel já quase vacinou todos, se não vacinou todos, a Covid. Israel fornece tecnologia até para o Brasil, tá? Então, você vê que eles são abençoadíssimos por causa da promessa que Deus fez para Abraão. Mas eles ainda, a maioria não são convertidos ainda não reconhece que aquele Messias que veio na manjedoura é Jesus.
eles estão esperando ainda o Messias, tá? Mas muitos já são convertidos lá, mas a maioria não são convertidos. Mas mesmo assim, Deus ainda está tratando com Israel. Deus não, até a consumação do século, Deus está usando essa nação. Por isso que nossos olhos têm que estar voltados para quando acontece alguma notícia em Israel. Por quê? Porque Israel é o relógio. Eu gosto de usar instrumento, né? Para poder exemplificar. Falei que a bússola, a Bíblia é a bússola, né? E agora eu vou falar para vocês que Israel é o relógio escatológico, é o nosso relógio escatológico, porque quando a gente acompanha as coisas que acontecem no mundo relacionado com Israel, a gente vai vendo que as coisas estão se desenrolando. Salmo 90, 10, olha só que legal. Lê para mim, Fer. Estou querendo ouvir pelo menos a voz da Fernanda. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Tá vendo? Então, a Cássia leu que não vai passar. Quando a figueira brotar, não vai passar nem uma geração sem que Jesus volte. Então, aí agora a Fernandinha acabou de ler que uma geração é 70, 80 e o que passar disso é enfado. Então, vamos por 80. Os mais fortes chegam até mais, né? Pode falar, Gabi. Foi em 1946. Isso! Eles então, anotaram... Nós já temos 75 anos já. Se for como a Cássia falou, a Fernanda falou 80, nós estamos bem perto, né? Bem perto. Então, eles estão todos, os outros alunos estão maravilhados com vocês. É que eles já estão fazendo aqui, ó, irmãos, a pós-graduação já, eles já fizeram essa matéria. Eles têm tudo anotado mais que eu, tá vendo? Eles fizeram essa matéria o semestre passado, que estão fazendo de novo, ó. Vão ficar bala, isso mesmo. Deixa nós fingir que nós é esperto. Muito bem. Então, eu estou feliz com vocês, tá? Então, gente, à luz das escrituras, a gente pode ver os sinais, mas a gente seria antibíblico falar o dia e a hora, porque o próprio Jesus falou que a gente não sabe, né? Então, olhar para a figueira é importante. Isso aí ficou claro para vocês? Porque Deus tem um tratado com Israel. Séculos vêm, séculos vão, povos alcançam o seu apogeu, desaparece, mas vocês viram que Israel, nesses mais de 6.000 anos, eles nunca foram atingidos pela mortalidade ou desaparecimento. Sempre houve um israelita depois de Abraão, né? Então, Deus preservou esse povo, nem que foi espalhado, né? Deixa eu ver mais alguma coisa sobre Israel, que é importante falar para vocês. Eles foram espalhados pela desobediência, mas depois Deus trouxe eles de volta, tá? Foi mesmo, foi 14 de maio. Olha, tem até a data aqui, 14 de maio. De 40 e quanto que você falou? 46, não é? O meu aqui parece que está 48, eu não sei se eu anotei direito ou não. Depois eu confirmo com vocês, mas é isso aí. Então, o que é importante a gente notar é que Israel, gente, é um país super pequeno, um país que tem 20.770 quilômetros quadrados. Ele é assim, ele é talvez tamanho de um estado do Brasil, do estado do Paraná, talvez. Acho que nem isso, porque, olha, ele tem 470 quilômetros de comprimento e 135 quilômetros de largura. É muito pequeno, não é? Para ter tudo que eles têm, né? Por isso eu sempre vejo, eu não sei se é o presidente que fala, eles não têm tudo que a gente tem, mas eles é aquilo que a gente não é, uma coisa assim. Ele usa essa frase, nós temos coisas que eles não têm, mas a gente não é o
o que eles são, porque eles têm uma bênção sobre eles que foi prometido lá atrás. Então, para que eu estou falando tudo isso e por que isso tem a ver com escatologia? Porque Jesus falou, olha para Israel. Israel é o relógio escatológico. Ele vai apontar a minha vinda. Esses são acontecimentos externos. Outros acontecimentos externos. Jesus pede para olhar a figueira e fala que haverá guerras, fomes e epidemias e sinais no céu, né? A gente vê que todas essas coisas têm acontecido ao longo do tempo, né? Fomes, epidemias, olha, houve um tempo atrás que o noticiário era guerra, quando tinha não sei quantas guerras declaradas, né? No mundo, em países lá da África, países do Oriente Médio, e guerra daqui, guerra dali. Atualmente, a gente fala no quê? Fome e epidemia. E a pandemia, né? E vai haver fomes por causa da pandemia. E essa pandemia. E por aí vai. Pode passar, Daniel. Esses são sinais externos. Aqui tem várias coisas que vocês vão ter o slide lá e depois vocês podem pegar por lá no grupo. A nação de Israel é um grande indicador da vinda de Cristo. Israel faz parte do plano de Deus em relação à humanidade, porque eles foram criados para fazer o nome de Deus conhecido no mundo. Eles cumpriram essa tarefa? Infelizmente, não. Mas a Bíblia fala que os planos de Deus não são frustrados. E lá depois da vinda de Cristo, na grande tribulação, um remanescente de Israel vai trabalhar e vai servir a Cristo ainda. Israel é o relógio pelo qual podemos acompanhar os eventos escatológicos no mundo. Israel nunca de desaparecimento dos povos. A partir dos anos 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos, a gente sabe disso, e os judeus ficaram privados do seu território, sofreram terríveis perseguições. Na Idade Média, né, milhares, aqui está escrito na Idade só, mas na Idade Média, milhares foram mortos pela Inquisição, né? Na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram brutalmente assassinados, e continua tendo muitos judeus, um povo próspero. Pode passar, Daniel. Espalhado entre as nações, depois vocês vão pegar esses versículos aqui e vão ler, para você ver que a desobediência, lá em Deuteronômio, Moisés falou, o dia que vocês desobedecem, lá onde está, quando eles estão entrando, né, perto de entrar na terra de promessa, Moisés fala para eles sobre as bênçãos, sobre as maldições, e falou para eles que se eles desobedecessem, eles iam ser espalhados entre as nações. E foi o que eles fizeram, desobedeceram, foram espalhados. Mas, aqui, ó, vê a data aqui, ó, é 14 de maio de 48. Israel foi estabelecido como Estado. O seu a minha anotação estava errada, Sônia. Mas tá bom, mas isso significa que você anotou. Então, Israel foi estabelecido como Estado, como país, de novo, em 14 de maio de 48. O mesmo Deus que despertou os israelitas havia feito uma promessa de ajuntá-los. Está lá no Deuteronômio. Nós não vamos ler todos esses versículos aqui na aula, porque eu quero que vocês leiam isso em casa. E isso vem se cumprindo desde o fim da metade do século XX. Israel voltando para casa, repatriando a sua nação. Agora a gente vê falar, se você quiser pesquisar aí na internet, você vê que eles estão preparando os instrumentos para construção do terceiro templo. Já pensou? Isso significa que está mais um sinal indicativo, porque Jesus virá,
um dia e ele vai reinar, ele vai entrar naquele templo. Então, para ele entrar no templo, tem que haver um templo. Está tudo pronto para a construção desse templo, se você for pesquisar. Pode passar, Daniel. Eu quero que vocês leiam esses versículos em casa, viu? Acabou? Muito bem. Então, não adianta nada se vocês não lerem esses versículos aí. Então, a tarefa dessa semana, porque se a gente for ler em aula, a nossa aula vai. Eu deixei vários versículos aí que mostram essas coisas que eu estou falando para vocês sobre Israel. Então, hoje a gente pode ver só os sinais externos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os sinais internos que mostram a vinda de Cristo. E esses sinais internos tá dentro das igrejas, apontando para a volta de Cristo, tá? E então leia esses versículos, anotem perguntas que vocês querem fazer para a próxima aula, porque é muito importante a gente saber dessas coisas para evangelizar, porque nós chegamos num tempo que talvez a gente fala de Jesus e as pessoas não estão levando a sério, mas quando você fala que Jesus está voltando, né, e que a gente já tem sinais por aí apontando a volta de Cristo, as pessoas ficam preocupadas, né? E é muito bom que ela se preocupa, porque a única maneira de escapar das coisas que estão por vir é aceitando a Cristo como Salvador, tá? Então, eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta. O Ronaldo, o José Gustavo, o seu pastor Aurelino, a Cássia. Eu gostaria de fazer, irmã. Pode falar, irmão. A senhora falou sobre esse templo que será construído. A senhora falou Jesus, aí depois eu acho que cortou aqui, eu não. Que o templo, o terceiro templo será construído Então, porque Jesus, a Bíblia fala que Jesus, ele vai entrar nesse templo, né? Ele vai entrar por esse templo. Como ele entraria num templo se não existia o templo? Até hoje não existe mais o templo. O que restou do templo de Salomão é um muro que eles choram lá e rezam, fazem as lamentações deles. Mas os judeus já estão preparando os utensílios, tudo está preparado para a construção desse terceiro templo. Se você pesquisar na internet, você já vê isso. Isso aponta para uma preparação para a volta de Cristo. Entendeu? Entendi. No caso, eles estão esperando o Messias ainda, é isso? Eles estão o povo de Israel, eles esperam aquele Messias que vai nascer ainda. Entendi. Entendeu? Não os judeus convertidos, porque alguns judeus já aceitaram Cristo lá, né? Mas é muito pouco o percentual de cristãos lá. Tem muitos que ainda estão esperando o nascimento de Jesus, mas eles vão ser surpreendidos quando Jesus entrar em glória, Tá né? certo. Pastor Aurelino, quero ver o senhor falar alguma coisa. Muito bem, irmã. Inclusive, eu sou diácono Aurelino, mas tá bom. Diácono, tá bom. Mas o senhor cuida de pessoas. Sobre o estudo, né? É muito importante. E a gente, como o irmão falou sobre o templo, eu creio assim, não sei se a irmã tem assim uma outra interpretação, que nesse templo que vai ser construído, e será que vai ser o mesmo que o anticristo vai entrar nele e vai enganar muitos judeus dizendo que ele é o Cristo? Isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Essa era a minha dúvida também. Esse templo aí, né, já vai ser o estudo lá da frente, né? Nós vamos estudar isso quando o anticristo entra nesse templo e ele vai se fazendo passar pelo Messias, e vai ser aí que os judeus vão cair a ficha e saber que aquele falso não é Jesus e aquele um que eles desprezaram é que era o verdadeiro Messias. Que legal, não é? Eu acho maravilhoso essa história. Legal, muito bom, né? Boa. Estudar escatologia, para mim, ensinar escatologia é uma coisa que eu gosto, eu posso fazer isso todos os semestres e eu vou estar sempre achando tudo novo.
Mais alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta? Vocês estão muito quietinhos hoje, gente. Vai todo mundo embora assim? Estão todo mundo cansado, feriado, foram na cachoeira. Não pode, não está podendo sair de casa, né? Não está podendo ir para a cachoeira. Ah, a Gabi que foi pra cachoeira, né? É, Gabi foi para a cachoeira. Eu não fui pra cachoeira, não, eu trabalhei hoje. É? Então tá bom, gente. Então, 21. Olha, eu estou sendo tão pontual que eu estou até admirado, Gabriela. 21:01. Tá uma gracinha de menina. Tô, não quero saturar vocês, quero deixar vocês querendo aprender mais e não enfadado comigo. Cassinha, cadê Oi, você? Não tem tô nenhuma, aqui. não tem nenhuma pergunta, minha linda? Não, não. É um pouco difícil para mim ainda. Eu tô gostando, Tá mas eu entendendo? algumas dúvidas, mas com certeza eu vou dar uma estudada, que nem você falou, eu vou pegar os versículos, vou ler, e aí Isso qualquer mesmo. dúvida eu pergunto na próxima aula. Isso, é isso que eu quero de vocês. Eu não quero uma aula maçante que eu só falo, mas eu quero que vocês anotem quando eu estou falando, anota suas dúvidas, e na próxima aula vocês vêm com as perguntas. Pode ser que eu não tenha todas as respostas, né? Porque eu não sei de tudo. Não sou Deus, né? Mas se eu não tiver as respostas do que vocês querem saber, e nós vamos compartilhar junto, tá bom? Eu Tá quero que bom, vocês leiam o versículo, tira tudo, quero que vocês fiquem craque, tá bom? Para ensinar os outros. A Sol hoje não falou nada comigo, puxa vida. Sol, você tá aí? Sumiu. A Sol foi arrebatada. Sol, você foi arrebatado, Sol? Se você foi arrebatado e a gente ficou, sumiu a Sol. Deixa eu José Gustavo, você não foi arrebatado, não, né? Não, estou aqui. Isso, nós vamos ser arrebatados juntos. E o Daniel também está aí. Muito bem. Eu estou. Então tá bom. Eu sei Então, porque a Sol saiu. Ela ah, falou. Eu ia fazer a piada, ela falou. ela falou que ela está apanhando com esse Meet, tadinho da Sol. Eu ia falar porque já tá à noite. À noite, Sol, tá vendo, Sol? Eu falei, hoje eu dei uma bronca com a minha cunhada, Sol, porque ela chama Sol também, né? Solange, chamo ela de Sol. Eu falei, eu estava lá falando com a outra Sol, pensando que você estava na aula e você está aí matando aula, não está estudando? Ela, puxa vida, e nem para você fazer de conta que era eu. Eu falei, é, né? Mas tá bom, gente. Eu agradeço. E sexta-feira a gente está junto, se Deus nos permitir, tá? E eu vou terminar com a palavra de oração aqui, tá? Ela não conseguiu ativar o microfone. Tá bom, Sol. Não tem problema não. Um beijo para você, tá? Ah, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou pedir para o Ronaldo terminar essa aula hoje com a palavra de oração, tá bom? Ok. Grandioso Deus, eterno Pai, nos alegramos nesta noite, ó Deus, por estarmos todos reunidos na Tua presença, para aprender mais de Ti, ó Pai. Coloco a vida da irmã Sônia nas Tuas mãos, para que ela continue ministrando a Tua palavra, ó Deus, com sabedoria, ó Pai, com humildade, com amor. Abençoa os irmãos que esteve online hoje, os que não puderam estar também, ó Pai. Abençoa cada um deles e abra os nossos corações, ó Deus, para que possamos aprender mais de Ti. É isso que eu oro, agradecido em Cristo Jesus. Amém. 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 Então, que Deus abençoe Amém. vocês, tá? Fica com Deus.